dúvida está intrigando o país após a divulgação de que as lojas americanas pediram recuperação judicial. Como ninguém percebeu que a empresa estava com um déficit tão grande, um rombo de 43 bilhões de reais nas contas? É sobre esse assunto que a gente conversa agora com o contador e professor da Universidade Positivo, Marco Aurélio Pita. Olá, muito boa tarde. Boa tarde. Bom, professora, essa dúvida, né? Como que ninguém percebeu esse rombo tão grande nas contas das americanas, né? Mecanismos de controle, como a Comissão de Valores Mobiliários, a própria B3, né? E até a auditoria independente não descobriram esse rombo. Esse é um ponto que nos intriga bastante. Muitos, como nós aqui, mas investidores, acionistas, o público em geral, também quer saber onde foi o erro, como que ninguém pegou esse furo antes, né? Obviamente a CVM tem o seu papel, mas ela não consegue entrar num tema tão específico assim, né? O que mais nos admira é a auditoria externa não levantar essa questão. Isso é o que mais nos intriga, porque obviamente foi um erro interno, que a gente não sabe se foi proposital, se foi algo de errado que aconteceu dentro da contabilidade, ou os administradores sabiam disso e faziam propositalmente, a gente não sabe. Tanto que ontem os acionistas majoritários das americanas, né, que é o Lehman e os outros dois que atuam com ele, né, que tem a maior parte das ações, o Teles e o Sucupira, eles vieram ao público e disseram, olha, a gente não sabia, né? Então, isso está sendo investigado, né? E entendemos aí que em breve nós teremos essa resposta, que todo mundo quer saber, porque muita gente perdeu dinheiro nesse rombo aí que aconteceu nas lojas americanas. E essa resposta, ela não é só importante para os investidores, mas como para o país de um modo geral, porque mexe com o capitalismo brasileiro. Sim, com certeza. A gente tem milhares de fornecedores que são parceiros das lojas americanas. A gente tem uma série de funcionários, são mais de 40 mil funcionários. A gente tem sociedade como um todo. A gente tem um grande player de varejo que, se vier a falência, vai causar muitos danos para a economia brasileira. Então, assim, muita gente foi prejudicada além dos investidores. Então, é bem importante a gente entender o que aconteceu, até porque sempre quando a gente tem algum problema de tamanha situação como aconteceu nas lojas americanas, sempre existem mudanças e aperfeiçoamento de controles, seja em nível de CVM, seja em bolsa de valores, seja em auditorias, né? Então, sempre a gente sai melhor desse tipo de situação, mas precisamos realmente esclarecer e saber o que de fato aconteceu. Uhum. Essa situação pode afugentar investidores do mercado de capitais brasileiro, que ainda é incipiente? O mercado brasileiro não dá para ser comparado com o mercado americano, o mercado de capitais. Ele tem muito a crescer, mas assim, as americanas, ela não tem uma representatividade tão grande como uma Vale ou uma Petrobras, né? Os grandes bancos. Eu acho que se acontecesse isso com essas outras empresas, a gente talvez teria algum efeito, mas no caso das americanas, não. Mas obviamente o investidor, ele vai olhar principalmente para o varejo, sabe? Para ações da Magazine Luiza, tem várias outras varejistas que as pessoas vão olhar um pouco desconfiadas, né? Então isso pode prejudicar esse setor. Acredito que como um todo é pouco provável. Eu li, inclusive, que as americanas estavam cotadas na categoria Nova Mercado da B3, né? Será que essa categoria é mais arriscada? Não, é uma categoria que ela tem mais níveis de controle, ela tem uma governança muito mais rígida, e veja, mesmo uma empresa no novo mercado da B3, ele teve aí um rombo desse, né? Então, assim, realmente é muito curioso, esse é um caso para ser estudado, para ser entendido, como que um rombo bilionário desse passou desapercebido. O senhor disse que tem que ser estudado, inclusive deve ser estudado nas academias, inclusive, né?
Sim, com certeza. Isso vai ser exemplo aí para várias aulas de contabilidade, economia, finanças, porque realmente é um case que infelizmente não foi de sucesso, mas é um case para ser estudado, para ser entendido. E, enfim, a gente precisa entender que criatividade que foi feita para esse rombo não ter aparecido, porque isso não foi desse ano, nem de 22, foram de vários anos, né? Então, como passou tanto tempo e ninguém pegou? Quando o senhor fala em criatividade, o senhor quer dizer o quê? Pode ser uma maquiagem nas contas? Sim, sim, do jeito que foi exposto até o momento, o que dá a entender realmente foi uma maquiagem contábil. Resta saber se isso foi proposital ou não. Mas, para ser de forma bem simples aqui, todos os fornecedores que as americanas tinham parceria, esse valor, ao invés de ser pago no vencimento, ele era feito uma operação triangular com instituições financeiras, que a gente chama de risco sacado. E essa contabilização, quando você tem essa situação e você passa a dever para o banco, existe a incidência de juros. E esses juros, ao invés de ser contabilizado como despesas e reduzir o lucro, eles foram contabilizados como redutor de conta de fornecedores. Então, assim, o que a gente percebe é que as americanas inflaram os seus lucros, não sei se de forma proposital ou não, mas isso abriu lastro para distribuir dividendos, né? E esses dividendos foram destinados de forma que não ocorreu o imposto de renda, inclusive. Então, existe um outro risco tributário aí na jogada. Então, realmente foi uma verdadeira maquiagem contábil. Mas muita coisa ainda precisa ser esclarecida. E pode ser que o aumento dos juros no Brasil, a escalada dos juros no Brasil, tenha dificultado essa maquiagem, por isso acabamos descobrindo? Eu acho que o aumento dos juros, ele realmente pode ter aí algum certo impacto, porque a gente chegou a ter uma inflação acima dos 10%, hoje ela está aí mais próxima dos 6%, né? E as previsões que nós temos também devem ficar nesse patamar, entre 5 e 6 esse ano. Mas como a gente tinha um nível de juros muito alto, talvez essa conta de juros ela ficou maior. Mas eu acredito que não, sabe? Porque isso a gente já teria percebido, talvez, no balanço de setembro, que foi o último balanço divulgado das americanas, sabe? Isso ninguém percebeu, né? Então, foi muito curioso, porque o novo CEO, que é um ex-executivo do Santander, que percebeu isso, né? Junto com o CFO e outras equipes, né? Então, tá muito estranho, tá muito curioso realmente esse fato. E como que ele percebeu? Então, acredito eu que ele, talvez, ele não contou isso pra gente, né? Pro mercado. O que ele contou é que foram encontrados rombos, diferenças, que no primeiro momento ele entendia que era em torno de 20 bilhões, e quando foi feito o pedido de recuperação judicial, subiu para 43. Acredito eu que ele começou a fazer alguns pedidos de análises para a equipe, né? E não só ele, né? Obviamente, mas o CFO. E eles devem ter percebido algumas inconsistências, talvez com as cartas de securitização com os bancos, né? Então, talvez esse tenha sido o método para ele encontrar essa inconsistência. Uhum. O senhor acredita que essa situação pode contaminar as outras empresas da holding 3G, dos acionistas de referência das americanas, que é o Lennon, Sicupira e Teles, como o senhor citou, né? E que são empresas bastante conhecidas também nesta holding, né? Empresas importantes para o país. Sim, sim. A gente pega a própria Ambev, é uma delas, né? Olha, eu entendo que talvez se isso foi proposital, o que eu quero acreditar que não, talvez a gente possa ter algum tipo de situação parecida. Mas vale lembrar que são operações totalmente diferentes, né? O Burger King, o Ambev, que são as duas mais famosas, talvez, elas não têm uma operação varejista com risco sacado, como acontece com as lojas americanas, né? Então, eu acredito que talvez possa ter outra situação, que a gente queira acreditar que não, mas como essa que aconteceu nas americanas, eu acho pouco provável. Qual o futuro que o senhor enxerga para as americanas? Olha, as lojas americanas é uma marca muito conhecida, uma marca centenária. Eu lembro pequenininho indo na loja. Então, eu acho que assim, ela tem uma marca muito forte. Eu acho que ela vai passar por essa fase.
mas ela não vai voltar do mesmo tamanho. Ela vai ter que vender alguns dos seus negócios, vai diminuir de tamanho, vai ter que revisar toda a sua governança corporativa, e isso não é do dia para a noite, isso vai levar um certo tempo, alguns anos, acredito eu, mas eu acredito que ela vai conseguir aí retomar. Tá certo, professor. Muito obrigada pela entrevista e uma ótima tarde. Uma boa tarde a todos. Nós conversamos com o contador e professor da Universidade Positivo, Marco Aurélio Pita, que nos ajudou a entender essa situação aí envolvendo as lojas americanas, com um rombo de mais de 40 bilhões de reais nas contas e o pedido de recuperação judicial. Agora,